Olá, boa noite a todos e todos que estão aqui com a gente para mais um bate-papo aqui na página do PSTU Nacional. Hoje a gente vai conversar sobre a situação na Embraer, né, o que os trabalhadores da empresa estão enfrentando por lá. A gente convidou o Toninho e o Herbert para conversar com a gente, eles já estão conectados aqui, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou passar aqueles recados, vocês aproveitam para convidar as pessoas para vir assistir essa live, compartilhar ela no WhatsApp, nos grupos de Facebook. Ok? A gente estava ouvindo aí, né? Quem estava acompanhando a live desde o comecinho, a gente estava ouvindo Sérgio Ricardo, que foi um grande compositor brasileiro, né? Ficou famoso em 67 porque quebrou o violão num show da MPB da Record, arremessou o violão contra a plateia, né? Mas obviamente fez mais coisa do que isso. É um cara que também atuou no cinema, fez trilhas sonoras importantes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? E acabou morrendo esse ano por conta de Covid. Então fica aí a nossa lembrança a Sérgio Ricardo, um grande músico brasileiro, ok? Gente, o PSTU está também nas outras redes sociais. A gente está no Twitter, está no Instagram, está no YouTube, tem também o número do WhatsApp aí para quem quiser entrar em contato com a gente. Está assistindo a live, não conhece o partido? Manda um oi aí que a gente troca uma ideia, ok? Todos esses contatos estão fixados aí no primeiro comentário, né? E tem também o canal do YouTube. É importante se cadastrar lá, marcar para receber as notificações, para não perder nenhuma das nossas lives que ficam armazenadas lá. Elas estão organizadas numa playlist. Vocês podem voltar e assistir as que não conseguiram assistir nas outras semanas, compartilhar com seus amigos, colegas de trabalho. Ok? Essa live está sendo transmitida hoje na página do PSTU Nacional no Facebook e recompartilhada por várias outras páginas do PSTU nos estados, nossas figuras públicas, etc. Se você quiser mandar sua pergunta, comentário, abraço, mande aqui na página do PSTU Nacional, que é onde a gente consegue acompanhar, ok? Gente, então eu vou pôr os nossos convidados na tela e a gente vai começar o nosso bate-papo então. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Deixa eu só acertar Olá, aqui. Bom, para quem não conhece, eu vou apresentar aqui o pessoal que está com a gente. À minha direita está o Herbert Claros, ele é mecânico ajustador na Embraer, é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos São José dos Campos e é da Executiva Nacional da Conlutas. E à direita dele está o Toninho Ferreira, que é advogado, foi trabalhador da Embraer, né? É presidente do PSTU São José dos Campos e é pré-candidato a vereador na cidade também. Ok? Gente, para a gente começar o nosso bate-papo, eu acho que essa semana é um fato recente, né? A Embraer, se eu não me engano, já estava com 1.600 trabalhadores num programa de demissão voluntário, PDV, e anunciou essa semana que demitiria mais 900 trabalhadores. Herbert, começa explicando para a gente, então, né, por que dessa decisão? É só isso mesmo? Tem mais coisa envolvido? Né, por que a empresa tomou essa decisão agora no meio da pandemia? Imagino que, quer dizer, imagino não sei como é que estava o trabalho na Embraer, se tinha gente é, afastada ou não. Como é que está a situação e aí esse ataque da empresa aos trabalhadores? boa noite, Romerito, boa noite, Toninho, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente aí pelas redes sociais. Bom, de fato, foi uma semana bem complicada, né, para o conjunto dos trabalhadores da Embraer, mas para o conjunto da classe trabalhadora brasileira, né? Quando um de nós é atacado, todos nós, em geral, somos atacados, né? Bom, a situação da pandemia, de fato, trouxe mudanças em todo o pátio industrial do nosso país, né? Toda a indústria do nosso país, do mundo, na verdade, foi impactada, óbvio, pela Covid-19. A necessidade do isolamento social é óbvio que fez com que os grandes centros de produção tivessem que se readequar à realidade. É óbvio que o ideal não aconteceu, né? Porque o ideal, na verdade, era que existisse uma quarentena de verdade, né? E que essa quarentena de verdade, de fato, inclusive, paralisasse todas as fábricas, porque se isso de fato tivesse ocorrido lá no começo do mês de fevereiro, março, provavelmente a gente não estaria com a pandemia até aqui hoje. Bom, o tema aqui não é isso, né, da pandemia, mas a gente não pode deixar de comentar sobre isso, né? Mas o fato é que, de fato, a Embraer, né, ela, desde o mês de março, boa parte dos trabalhadores estão em casa. Eu sou parte disso, por exemplo. Eu estou, desde o mês de março, em casa, em vários tipos de regime, né? Eu e vários outros trabalhadores, né? É, um primeiro deles, né, nós fomos colocados em licença remunerada, depois em férias coletiva,
Depois nós tivemos uma negociação com a Embraer, onde chegou num acordo de layoff. Passado o período que foi o de layoff, que foram 60 dias, os trabalhadores ficaram de licença remunerada, que era uma exigência, inclusive, do sindicato, que a licença remunerada você continua recebendo, certo? Justamente por conta do isolamento social. A fábrica, a Embraer, no Brasil existem são 16 mil trabalhadores. Na planta da Matriz, que é a fábrica onde eu trabalho aqui em São José dos Campos, são cerca de 10 mil trabalhadores, então era inevitável ter essa aglomeração. Então, hoje na Embraer existe uma redução bem consistente de trabalhadores, na fábrica mesmo só está, digamos que cerca de 10, 12% dos trabalhadores, e os trabalhadores do setor administrativo, na engenharia, que são trabalhadores que acabam, no seu dia a dia, trabalhando com computador, por exemplo, esses estão trabalhando em regime de home office. Bom, essa é a situação, digamos, desse ano, né, para nós trabalhadores da Embraer. Mas a empresa efetivou nessa semana, né, 900 demissões absurdas e arbitrárias, né, foi sem negociar com o sindicato. Ela se soma a outras 1.600 demissões que ocorreram via PDV. A Embraer, desde o mês de julho, né, no final de junho, julho e agosto, ela aplicou 3 programas de demissão voluntária. Esses programas de demissão voluntária foram questionados desde o começo, né? Tanto que o sindicato, em nenhum desses 3, teve acordo com a empresa, porque o entendimento do sindicato é que o PDV é demissão, mas não foi nem isso que motivou, porque nós até poderíamos chegar num acordo, por exemplo, se tivesse, ou se fosse de fato um plano consistente que a empresa apresentasse, não só digamos, de benefícios ou indenização para quem quer sair da fábrica, porque de fato há trabalhadores que tinham essa vontade de sair da fábrica, como também o que mais interessava no acordo de PDV, na verdade, é ter garantias para os trabalhadores que não querem aderir, a segurança que não quer aderir a um plano de demissão voluntária. E a Embraer se recusou em todos os instantes a garantir proteção aos trabalhadores. Isso foi o que fez o sindicato não aceitar nenhum dos 3 acordos de PDV. O fato é que esses planos tiveram adesão de 1.600 trabalhadores, né? Imaginem que 1.600 trabalhadores é o número de muitas fábricas que nós temos aqui em São José, em São Bernardo, é quase uma fábrica inteira que aderiu a um PDV, e agora ela demitiu mais 900 trabalhadores. Esses 1.600 também, há um questionamento de terem sido, na verdade, não foi uma demissão voluntária, na verdade foi uma demissão apontada e deliberada. Muitos trabalhadores se sentiram coagidos a aceitarem o PDV. O PDV tinha, digamos, um atrativo, que seria oferecer 10 meses de convênio médico para quem se desligasse da fábrica. Então, inclusive, muitos trabalhadores achavam que era melhor ser demitido no PDV, pegando 10 meses de salário, do que ser demitido de uma vez e não ter nenhum período de convênio. Óbvio, os trabalhadores, você vê, não estão nem pensando no financeiro, eles estão pensando em como cuidar da saúde. E faz sentido os trabalhadores pensarem na saúde no meio de uma pandemia como o mundo está atravessando. Mas o fato é que muitos trabalhadores, e esse relato é geral dentro da Embraer, eles se sentiram coagidos pela chefia a aceitar o PDV. E como que é essa coação, né? Que a gente fala assim, nossa, mas os caras são bundão assim, o trabalhador é medroso. Não se trata de medo nem de ser bundão. É a responsabilidade que um trabalhador tem, né, com sua família, com seus pares, né, de colocar o alimento em casa, de pagar as contas. A chefia da empresa se aproveita dessa situação para fazer aquele jogo, né? Dizia, olha só, cara, o chefe, por exemplo, ligava para uns amigos meus e dizia assim, ó, pensa aí, né, cara, é melhor às vezes você ser demitido agora no PDV, ter 10 meses de convênio, do que ser demitido depois e ficar na mão. Então, muito trabalhador entendeu isso como um recado, certo? Olha, acho que eu vou ser demitido, entendeu? Então, isso foi uma ameaça, isso caracteriza assédio moral, e inclusive está sendo investigado no Ministério Público do Trabalho aqui de São José. Não só a partir de denúncias do sindicato, como os próprios trabalhadores fizeram denúncia aí no Ministério Público do Trabalho. Então, esses fatos, mais as 900 demissões que ocorreram na quinta, que não houve negociação com o sindicato, a empresa simplesmente nos informou que ia demitir 900 trabalhadores, fazem com que nós, do sindicato, caracterizemos essa demissão como uma demissão arbitrária. E por que elas são absurdas, né? Porque uma coisa é ser arbitrária, uma outra coisa é ser absurda. O absurdo é o sentido político, né, dessas demissões, né? Elas são absurdas, primeiro porque elas se dão numa época de pandemia,
no estado de calamidade pública, né, decretado pelo próprio governo, e essas duas situações, elas apelam à solidariedade humana, elas apelam à solidariedade das pessoas por conta de tudo que nós estamos passando, imagina, infelizmente, né, por conta da falta de políticas de governo, mais de 1.000 brasileiros estão morrendo todo dia. É um fato, é uma tragédia social que está acontecendo a cada dia no nosso país nos últimos 4, 5 meses. E uma empresa do porte da Embraer, com o aspecto social que ela deve ter com a sociedade e com o dinheiro público que ela recebe, o que é pior ainda, porque a Embraer recebe dinheiro público, tanto dinheiro público para fazer novos aviões, como o KC-390, e para fazer os caças brasileiros, que é o Gripen, né, que é um caça brasileiro, isso é dinheiro do povo brasileiro. Mas ela também recebe dinheiro do BNDES, recebe dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento, que é social, né, social e econômico. E esses fatos nos fazem ter plena convicção que essas demissões são absurdas e são inaceitáveis num período de pandemia. Se a Embraer oferecesse, sendo bem clara, que se a Embraer oferecesse 5 anos de salário, se oferecesse 5 anos de convênio médico, tudo isso ainda seriam demissões absurdas pela situação que a gente vive no nosso país. É isso que motiva toda a nossa militância a estar nessa luta contra as demissões, a rejeitar as demissões. Nós não vamos negociar as demissões, nós queremos reverter essas demissões, queremos o cancelamento delas e queremos que quem pague por essas demissões sejam, de fato, as pessoas que geraram essa crise até aqui, que são os administradores da Embraer, que ao entregar essa empresa para a Boeing, que ainda bem que não aconteceu a transação, né, final, mas ao entregar essa empresa para a Boeing, fez com que a gente chegasse nessa situação aqui hoje. Deixa eu ter essa introdução. Tem muito detalhe aí, né, Toninho, para a gente bater um papo sobre isso. Dentro de cada coisa que eu falei, nós podemos falar um monte mais de coisa aí, se tiver pergunta também, mas eu tentei dar um geral aí desse ano aqui que nós estamos aí enfrentando essa luta em defesa do emprego, essa luta pela vida, né? É uma luta contra a pandemia e contra aqueles que administram a pandemia, que são os governos e os patrões. Herbert, mas a empresa justificou essas demissões? Tem algum motivo para isso? Ela declarou alguma coisa abertamente? Qual que é o discurso dela a respeito disso? Ela declarou abertamente. Então, abertamente a empresa declara que é culpa da. Ela cita o problema da Boeing, mas ela minimiza, e ela fala que o principal problema é a pandemia, e a pandemia trouxe a paralisação da produção e que ela está tendo uma produção menor do que ela deveria ter. Isso é um fato, isso é verdade. Mas isso não é um fato só para a Embraer, isso é um fato para toda a indústria, fora a indústria de alimentação e cosméticos e farmacêuticos, certo? Essa realidade geral. É uma realidade geral, inclusive, que diversas outras fábricas, por exemplo, outras montadoras, elas também têm esse mesmo problema de produção e algumas delas estão aplicando outros esquemas que evite a demissão, que também não são métodos bons. Por exemplo, a General Motors, na nossa base, de PDV e um acordo de layoff, para preservar e não ter demissão. O que é ruim também, porque nesses layoffs também nós temos que dizer isso, é importante dizer, quem paga o layoff, parte do layoff é pago pelo governo. E nós achamos que numa crise social como essa, as empresas têm que assumir todo o custo, porque o Estado já está tendo que assumir um custo com saúde pública, certo? Mas são medidas que evitam o desemprego. A Embraer justifica isso, a queda da cadência, né? A queda da produção. E também um prejuízo financeiro que ela registrou no primeiro semestre. O problema é que é um fato, a Embraer teve um prejuízo no primeiro semestre, um prejuízo muito grande, mas ficou constatado pelo ILAESE, né, que é o Instituto Latino-Americano de Socioeconômicos, no qual é um instituto que trabalha para o nosso sindicato. O ILAESE fez um estudo onde dessa perca milionária que a empresa, bilionária na verdade, que ela teve no seu lucro, está relacionado a questões cambiais, porque a Embraer, imagina, os aviões são vendidos em dólar, e muitos componentes dos aviões, inclusive, são comprados em dólar. Então, o dólar chegou a um patamar absurdo nesse ano, certo? E também por conta de problemas fiscais. A Embraer, ela tem o costume de todo começo do ano jogar todos os seus problemas fiscais, todos os seus custos fiscais, vamos dizer, não são problemas, né? Os custos fiscais, ela coloca sempre no primeiro semestre. Então, digamos que seria natural ela ter já um prejuízo no primeiro semestre, e esse prejuízo também foi agravado por causa da Boeing. Porque quando a Embraer se entregou para a Boeing,
ela fez investimentos aqui, porque ela teve que fazer divisões na fábrica e essas divisões acabou tendo custos. Então, o próprio custo que a empresa teve para se auto-entregar para os norte-americanos foi o que fez ela ter, na verdade, o grande prejuízo. Então, os trabalhadores, a mão de obra, isso não deu prejuízo para a Embraer. Pelo contrário, entende? O estudo que o Laese apontou demonstrou que o custo que a Embraer teve com folha de pagamento, pagamentos de salário, no primeiro semestre desse ano, foi 38% menor do que ela gastou no ano passado. Então, você imagina, ela teve uma economia na folha de pagamento esse ano. Então, não justificava a demissão dos trabalhadores por conta do custo com trabalhadores. O problema é que ela está fazendo as demissões justamente por conta de problemas fiscais, que são normais para qualquer empresa capitalista, certo? E a transação e atrapalhada que essa diretoria fez com a Boeing. Meu microfone aqui. Eu acho que a gente pode voltar na questão da Boeing daqui a pouco, que eu acho que deve ter uma relação direta com isso. Deixa eu só mencionar um pessoal que está acompanhando a live aqui com a gente. Bragança, no Pará, está acompanhando. O pessoal de São José dos Campos, obviamente, está aí. A Raquel, o Mancha, que participaram recentemente aí nas lives com a gente. O Rubens de Goiânia está aí. Paranavaí, Cachoeira do Sul. Tem um perfil chamado PSTU de Fortaleza aqui também. Está mandando um abraço, desconheço quem seja, mas enfim. Bom, Toninho, deixa eu passar então uma pergunta para você, para você comentar esse problema das demissões, mas eu imagino que, né, o Herbert colocou a questão da GM, etc. O PSTU aí em São José dos Campos tem um trabalho grande com outras fábricas também, e quando a gente diz São José, a gente pensa em Embraer, né? A empresa tem um peso muito grande na cidade. Eu imagino que a demissão aí de um volume tão grande de pessoas afete outros setores da cidade também, outras empresas. Como é que está a situação por aí? Tem esse problema da demissão em outras empresas também? Tem esse medo de que essa demissão na Embraer gere demissões em fábricas menores que acabam trabalhando em parceria com a Embraer? Como você vê isso aí? Bom, boa noite, Herbert. Internautas, é bom estar aqui com vocês, conversando, batendo um papo, uma prosa, como nós vamos fazer no dia de hoje. Infelizmente, sobre temas espinhosos, né? Um tema que é o desemprego, outro tema que é a própria pandemia. Você falou do Sérgio Ricardo, e muitas perdas nós estamos tendo durante essa pandemia, nesses últimos 5, 6 meses. E uma delas, no dia de ontem, foi o Roque Ferreira, um lutador da vida inteira, pertencia um militante trotskista que pertencia a outra corrente, mas que tem toda a nosso reconhecimento. Evidentemente foi uma grande perda, foi vereador em Bauru por 2 gestões, um lutador de vida inteira, e que todos aqueles que têm um tempo maior na militância reconheceu o Roque Ferreira e tantos outros que nós já perdemos, né, que não dá nem para enumerar aqui. Então esse debate nós vamos fazer dentro disso, né? Dentro dessa pandemia, essa catástrofe mundial que está acontecendo, que poderia, Herbert já tocou nisso, que poderia ser diferente se por acaso os governantes tivessem uma outra postura com relação a essa pandemia. Agora eles só visam lucro, eles só querem saber de lucro e mais lucro e pouco se importando com a vida do povo. Por isso nós estamos aí com quase 130 mil mortos só no Brasil, aqui na região, mais de 1.000 mortos na região, é uma coisa impressionante, e eles pouco se lixam com isso, porque isso é a cara do capitalismo, né? A pandemia é a cara do capitalismo, é como ele mostra a sua face mais cruel. E o desemprego também, o desemprego é essa face cruel do capitalismo, é isso que a Embraer mostra. O que demonstra a empresa é justamente isso. Perante uma pandemia, uma situação difícil que está vivendo a população, os trabalhadores, a empresa pega dinheiro do BNDES, ou seja, pega dinheiro do governo, muito dinheiro, uma montanha de dinheiro, para inclusive pagar a demissão dos trabalhadores. Ela está fazendo as homologações com dinheiro que é do BNDES, ou seja, o dinheiro nosso, do povo, para ela pagar as demissões. Então, essa é a face que o capitalismo tem. Por isso que nós somos daqueles que não acreditamos, e muitas vezes a gente vê por aí umas conversas, alguns analistas dizendo que depois da pandemia a humanidade vai ficar mais solidária. Nós sabemos, a solidariedade é um dos sentimentos mais belos da humanidade, a solidariedade entre os trabalhadores, entre a população pobre. Agora, com o capitalismo não tem solidariedade, é o inverso. Eles vão ser mais cruel, mais feroz.
em cima dos trabalhadores para recompor a taxa de lucro mundial. Por isso, quando a gente vê essas empresas dizendo que está fazendo doação de 1 milhão, às vezes. O banco, por exemplo, o Banco Itaú tem 28 bilhões de lucro. Aí dá 1 milhão e parece que é uma solidariedade. Na verdade, o que eles querem é cada vez mais lucro, e isso é o capitalismo. E não tenha dúvida, Romerito, uma demissão na Embraer acarreta demissões em outras empresas. Evidentemente, aqui tem um parque aeronáutico relativamente grande, que trabalha só para a Embraer, exclusivamente para a Embraer. Então, vários trabalhadores que trabalham nesse setor. Além desses trabalhadores, bom, tem uma queda em cadeia, como no comércio, em todos os outros setores que isso vai acontecendo. E eu queria introduzir um tema, já que nós estamos discutindo sobre a Embraer, o Herbert conhece muito bem isso, é um expert nesse assunto, inclusive, é que a Embraer produz tecnologia. O que eles querem, na verdade, é matar um setor como esse. Nós fizemos toda essa conversa quando eles estavam te entregando para a Boeing, era um absurdo, porque era para matar a tecnologia que o Brasil produz. O Brasil é um dos poucos países do mundo que pertence a um clube muito seleto que produz o avião desde o seu desenho até colocar o avião no ar, desde a prancheta até o avião voando. É um grupo muito seleto, de 8, 9 países no mundo apenas, que consegue ter essa capacidade dessa produção. Chegou até aqui com muito dinheiro estatal, só dinheiro estatal, dinheiro do governo, desde a sua fundação, lá em 1969, já era com dinheiro do governo. Durante todo o tempo só trabalhou com dinheiro do governo, com dinheiro do BNDES que financia, porque é assim a aviação no mundo, hein? São os estados, os governos que financiam realmente a venda das aeronaves e tal, tem sido assim. Agora, por que nós temos que defender essa empresa, o emprego dela e a empresa continuar sendo uma empresa que produz tecnologia, para a gente não ir parar no que o Brasil está caminhando. O Brasil há 30 anos está tendo uma desindustrialização, ou seja, está perdendo suas indústrias. E a Embraer é mais uma que eles tentam matar, eles vão matando aos poucos a empresa. E o Brasil vai se tornando um país extrativista, ou seja, a única coisa que ele produz são commodities. É o ferro, é soja, agora viram que cresceu de novo o agronegócio, o milho e tal, que seja, produtos primários, só produtos primários, que o Brasil está fadado a fazer, e essa é a divisão internacional do trabalho. E esse é o papel que cabe ao Brasil. Então nós temos que resistir, cabe à classe trabalhadora a resistir, à população pobre a resistir, para não deixar com que isso aconteça. Porque senão é isso, a nossa burguesia, a burguesia nacional, uma burguesia que quase não existe, é muito pequena, mas é uma burguesia muito covarde, que se submete a tudo que o imperialismo faz, e matar a Embraer é parte disso. Então a resistência tem que partir dos trabalhadores e da população pobre para que a gente possa construir tecnologia. Nós não temos dúvida disso. Por isso, nossa defesa incondicional desse parque tecnológico de produzir isso. O Herbert a gente estava vendo aí um material que é do Sindicato dos Engenheiros, por exemplo, que permite, inclusive, demitir mais 1.000 engenheiros. Ou seja, como assim? Esse setor, o setor de inteligência, esse setor que produz tecnologia, vai se acabando e depois vai trabalhar na França, no Canadá, nos Estados Unidos, os bons quadros que o Brasil produz. Formado com dinheiro público também, é bom que se diga, que grande parte deles são formados no ITA, que é dinheiro público. Estudaram com dinheiro público e depois vão produzir fora. Então, essa batalha toda que nós temos que fazer, agora isso é o capitalismo, é a cara do capitalismo. É por isso que nós somos socialistas e defendemos o socialismo. Não tem outra alternativa. Perfeito. Herbert, deixa eu passar de volta para você. Antes, deixa eu só mencionar um pessoal aqui que está mandando um abraço aqui nos comentários. Contagem, em Minas Gerais, Wagner do Maranhão, o Gilberto de Uberlândia, Santarém no Pará está aí também, a Fátima de Cachoeira do Sul está acompanhando a live também. Herbert, o sindicato fez uma proposta aí para a Embraer de cortar, de reduzir salário, né, do pessoal que recebe mais altos salários aí na empresa, ao invés de fazer essas demissões. E eu estava vendo, parece que tem gente que recebe até 2 milhões de reais na Embraer, tipo, salário de jogador de futebol famoso.
Isso acontece de fato na empresa? Como, nem pode, né, pela legislação. Imagino que é comissão, esse tipo de coisa, né? Enfim, como é que se explica uma situação dessa? 2 milhões? Pois é, Romerito, essa é uma situação inexplicável, entende? É uma história bizarra. As pessoas não acreditam, inclusive. Quando a gente soube dessa informação, a gente foi conversar com algumas pessoas, as pessoas falam assim, por mês já seria, por mês, Fernando, anual? Se fosse anual já seria absurdo. Significaria que a pessoa ganha 160 mil por mês. Mas, bom, a gente fomos investigar, né? Se vou ser bem sincero, a gente, no primeiro, foi o nosso advogado que recebeu esse documento. O que é importante que saibam, né? Para quem não entendeu essa história toda e só viu manchete nas internet aí, nos sites, vou contar um pouco como foi. O nosso advogado recebeu aí um. Bom, você sabe, né? A gente tem vários contatos aí, porque nessa luta contra a Boeing, a gente acabou tendo muitos aliados aí. E um desses aliados nos enviou: olha, vocês viram isso? Aí o nosso advogado, né, o doutor Aristeu Neto, certeza deve estar assistindo aí o Neto, Neto tá assistindo aí, boa noite, Neto, trabalhando o dia inteiro aí, imagino. Um arquivo em PDF de 600 páginas que que tem no cabeçalho, né, no nome dele, página, folha de pagamento Embraer. Pô, a gente foi dar uma olhada, são 600 páginas em PDF, então você já olha assim, meu Deus, como eu vou conseguir ler tudo isso? A gente foi dar uma lida, foi dar uma olhada e a gente começou a achar assim, bom, era um documento da Embraer, é inquestionável, por quê? Porque ele é extraído do site da Justiça Brasileira. Porque a Embraer, olha que curioso, hein? A Embraer entrou, como o povo fala que brasileiro que gosta de dar nó, né? O povo fala, brasileiro é fanfarrão, brasileiro gosta de dar nó em tudo. Não é não, quem gosta de dar nó em tudo é patrão. A Embraer, ela entrou na justiça para ter isenção do imposto que ela tem que pagar para o INCRA. Toda empresa brasileira é obrigada a contribuir com, acho que é 2% ou 0,2%, é muito pouco, acho que se não me engano é 2% da folha de pagamento, ela tem que contribuir com 2% da folha de pagamento da sua empresa para o INCRA. Para quê? Para auxiliar no projeto de reforma agrária no nosso país, que inclusive não existe, certo? A reforma agrária aqui é uma demanda histórica no nosso país. Mas, bom, é uma lei isso. A Embraer encontrou, parece que os seus advogados encontraram alguma brecha na lei e queriam impedir isenção para não pagar esse imposto, o INCRA, para a reforma agrária brasileira. Então, olha só, a Embraer, mais uma vez, na justiça, fazendo uma coisa para prejudicar o Estado brasileiro, sendo que é uma empresa que recebe dinheiro do Estado brasileiro. Então, olha só, né? Por aí só, a denúncia já é absurda. Mas é mais absurdo ainda quando ela faz o quê? Os advogados da empresa colocam como prova, como um documento de prova nesse processo, eles anexam a folha de pagamento, que é esse PDF que tem mais de 600 páginas, e não pediram sigilo de justiça. Então, nós tivemos acesso, todo mundo... Hoje não tem mais acesso, tá? Porque a Embraer colocou em sigilo de justiça agora, mas até ontem estava aberto, então a própria imprensa foi apurar o que nós colocamos, né? Porque hoje todo mundo tem que apurar as informações, porque a direita e a ultradireita, né, só fazem política com fake news. Então, como nós não tratamos as coisas com fake news, nós falamos para a imprensa, nós mandamos um release para a imprensa e falamos, ó, podem ir lá verificar, vocês vão ver que é um documento oficial da própria empresa. Bom, a gente foi olhar essas 600 páginas, né? Eu até cheguei a baixar um aplicativo aí para usar no meu tablet de leitura de PDF, porque imagina, 600 páginas é um negócio quase impossível de você ler. E imprimir 600 páginas significa quase uma tragédia ambiental também, né? Então, pensando em tudo isso, nós fomos decompor e fomos ver. Quando a gente foi ver esse documento, em 3 páginas, na página 114, 115 e 477, eu até decorei, nessas 3 páginas a gente encontra os salários milionários, e que inclusive de salários de 200 mil, 180 mil, de 500 mil, tem de 800 mil, e a gente achou 2 pessoas que recebem mais de R$ 1 milhão por mês, 4 pessoas que recebem mais de 1,5 milhão por mês, e uma pessoa que recebe mais de 2 milhões de reais por mês, tá? Aí nós divulgamos isso, óbvio, para toda a imprensa, e nós fizemos uma conta que na empresa existem mais de 170 executivos que ganham mais de 50 mil reais, certo?
que vai de 50 mil reais até 2 milhões, tá? São super salários, imagina. Só para efeito de comparação, o Dias Toffoli ganha 39 mil reais por mês, que é o presidente do STF. O próprio presidente Jair Bolsonaro ganha menos que o Dias Toffoli. Então, imagina, quem ganha mais hoje é o Dias Toffoli. Ele ganha 39 mil reais por mês, certo? Então, a gente pensou, né? Qual foi a proposta que o sindicato formulou? Se a gente reduzisse o salário desses executivos para um teto, e aí a gente foi gentil com eles, estamos propondo eles ganhar 50 mil reais por mês, que acho que 50 mil reais dá para eles comprar feijão e o arroz para pôr em casa. Aí a gente pegou esse 50, se a gente fizer limitar esse teto, a gente fez uma conta que o que a empresa iria economizar reduzindo a folha de pagamento com esses marajás, a gente viu que esse dinheiro poderia voltar para a fábrica e cancelar as demissões de 2.500 trabalhadores. E ainda poderia contratar mais 53 trabalhadores, porque esse montante retirado dos executivos pode pagar o salário de 2.553 trabalhadores, com uma média mensal de 10 mil reais. Opa, detalhe, tá? Ouça o que eu estou dizendo. Se eu reduzir para um teto, os 170 executivos ganhar 50 mil reais, eu consigo pagar um salário de 10 mil reais para 2.553 pessoas. Essa foi a conta que o Ilaese fez junto com o agente do sindicato para apresentar na negociação. Nós levamos essa proposta, ela, óbvio, foi aprovada pelos trabalhadores, certo? E levamos para a mesa de negociação. Então, olha só, o sindicato não está nem propondo demitir os executivos, certo? Nós somos contra a demissão. Mas, se nós estamos em um momento de crise e todos os patrões e os governos estão dizendo que é tempo de sacrifício, quem tem que fazer sacrifício são os de cima, não os de baixo. Então, o sindicato tem essa pauta de redução dos salários exorbitantes, jogadores de futebol. O time do São José aqui na nossa cidade, que está na 3ª divisão do Campeonato Paulista, Toninho deve saber disso, né, Toninho? Certeza está longe de ganhar um salário de 50 mil reais por mês. O cara deve estar morrendo de inveja. E eu tenho certeza também que acho que no São Paulo, no Palmeiras, deve ter muito jogador que não ganha nem 50 mil reais por mês. É óbvio que não é o Estrela, né? Mas muitos jogadores não ganham nem isso. Então são salários absurdos, exorbitantes, nada explica, entende? E a própria Embraer, Romerito, deu uma declaração dizendo que o sindicato está mentindo e que essa folha de pagamento é anual. Bom, então, vou ser bem sincero, já vou explicar sobre isso, inclusive. Por que ela não pode ser anual? Porque dentro dessas 600 páginas, eu falei para vocês 3 páginas que nós encontramos os marajás, certo? Mas nas outras 500 e tantas páginas, a média salarial que aparece lá é a média salarial da fábrica. Então, por exemplo, tem vários que recebem 3.500, vários que recebem 2.500, vários que recebem 7.000, vários que recebem 14.000, outros que recebem 20.000, que deve ser engenheiro, sabe assim? Então, se aquilo for anual, também tem um problema. Então, tem gente que na Embraer que está ganhando 100 reais por mês, entende? Então, ela vai ter que explicar. E mesmo que seja anual, significa que um cidadão ganhou mais de 2 milhões no ano. E 2 milhões no ano, 160 mil por mês. O que ele fez para receber 2 milhões no ano, entende? A gente quer entender. Porque a empresa só fez atrapalhada. A empresa entrou no vermelho por conta da atrapalhada com a Boeing, ela se auto-entregou para a Boeing e não deu certo. Então a gente quer entender como que uma empresa que está, digamos, financeiramente no caminho errado consegue bonificar alguém com 2 milhões. Então, alguma maracutaia tem. E esse, inclusive, é um dos motivos que quando as pessoas falam para o sindicato, ou falam para nós do PSTU, né? Vocês são loucos em impedir reestatização, porque a reestatização gera mais corrupção. Olha só, eu vou ser bem sincero para vocês. Depois de olhar essa folha de pagamento, eu não quero nem falar a palavra aqui, mas eu imagino que a corrupção já está acontecendo, ela sendo privada. Acho não. A corrupção já está acontecendo, ela sendo privada, não é estatal, entende? Então é isso. Está divulgado isso e acho que essa folha de pagamento, como nós, né, do PSTU, como comunistas que somos, como trotskistas que somos, nós dizemos, está provado a face cruel do capitalismo. Os de cima continuam lucrando, salários milionários, e quer que quem pague a conta dessa crise são os pais e mães de família, os assalariados, que depois que acabar a rescisão, a indenização da demissão, não vão ter dinheiro sequer para pagar um aluguel ou para colocar comida dentro de casa. Isso é um absurdo. Essa é a cara do capitalismo. E é por isso que nós temos que mudar esse sistema. O Herbert, Romero... Comenta aí, porque eu não sei nem o que falar diante disso. Não, esse é um absurdo, e é isso, né?
o capitalismo é isso, porque, na verdade, o capitalismo já é... Aliás, a exploração do homem pelo homem já é uma corrupção, e é isso que ocorre no capitalismo. Agora, eu queria fazer uma comparação. O Herbert é palmeirense, o Patrick de Paula com certeza não está ganhando 50 mil ainda, pode ser que venha a ganhar futuramente, porque tem potencial para isso. Eu sei disso. Mas eu queria comparar, o Herbert fez a comparação com o jogador de futebol, que aliás, a imensa maioria dos jogadores de futebol ganha muito pouco, só alguns que despontam. Mas comparar com o salário mínimo. Bolsonaro acabou de fazer, agora mandar para o Congresso Nacional, que o salário mínimo vai passar a R$ 1.067. Hoje é R$ 1.045. Ele vai passar para R$ 1.067 o salário mínimo, bruto, dos trabalhadores brasileiros. Enquanto tem gente que ganha 2 milhões, e provavelmente as outras empresas também é igual, mesma coisa. Não é só a Embraer, outras grandes empresas também. Isso é um escândalo, é um escárnio, tudo isso que acontece. Ao mesmo tempo que nós estamos assistindo também, o governo, com muita dificuldade, que foi muito difícil, pagar para a população um auxílio de emergência de R$600. Vocês viram as filas que tiveram nas portas das agências da Caixa Econômica Federal, levando o nosso povo, inclusive, a se contaminar, aquela dificuldade toda. E que é importante, o povo tem que pegar assim. Nós somos a favor que as pessoas realmente sejam mantidas na pandemia, enquanto não podem trabalhar. Mas o que eles estão fazendo? Estão reduzindo os R$600 para 300. E depois vão falar da história de mudar aí o nome do Bolsa Família, mas continuar sendo como um Bolsa Família para pagar uma mixaria. Quase nada. Se você pegar 2 milhões como um personagem, como diz o Herbert aí, ganhando isso, quantas famílias dá para a gente manter? Para a população se manter? Esse é o capitalismo, é isso que produz. Porque, para usar, inclusive, o nome de alguém que é deles, aquele que é o pai do liberalismo, que diz que é o seguinte: se tem muito dinheiro acumulado de um lado, na mesma proporção tem miséria do outro. Não tem jeito. Adam Smith que dizia isso, não é Marx. Não estamos falando de Marx, estamos falando de Adam Smith. Quanto mais concentração de um lado, tem mais miséria do outro. E é isso que nós vemos. Então, por exemplo, se chegar e mais... agora eles estão dizendo que o sindicato está mentindo, que essa aí não é bem mensal, que é anual e tal, essa baboseira toda. O que eu tenho assistido ultimamente, viu, Romerito, aqueles que estão aqui nos assistindo, o capitalismo ele vai perdendo, inclusive, a vergonha, porque antes eles mentiam e escondiam todas as falcatruas que faziam. Agora está mais aberto. Também a internet vem ajudar muito nisso. Então agora eles assumem tudo aquilo que fazem. E esse é o capitalismo. É o que é isso. Entende? Enquanto tem uma pessoa que ganha 2 milhões, tem gente que ganha 1 mil, muita gente ganhando R$1.045. E muita gente sendo desempregado. Desse contingente que a Embraer está demitindo, Romerito, boa parte deles são lesionados, com doença profissional, lesionados e tal, que eles estão demitindo. É gente que vai ter muita dificuldade de conseguir um novo emprego. Porque antigamente a gente falava que o capitalismo usava do trabalhador como uma laranja. Depois de sugar todo o seu sangue, sua força, jogava ele no olho da rua. E era uma retórica que a gente fazia, era assim, mas, por exemplo, se as pessoas ficavam 20, 30 anos dentro de uma fábrica. Hoje não ficam mais. Hoje, o número, a média de tempo que fica dentro de uma fábrica é muito pequena. Muito pequena. E nesse tempo trabalha tanto, trabalha demais, esforço repetitivo, ficam doentes com doença profissional, e são demitidos. É literalmente hoje sugar o trabalhador e joga ele no olho da rua. E não tem como viver depois, porque ele não tem como aposentar, porque não tem idade para aposentar. A aposentadoria está cada vez mais difícil de se aposentar, com todas as regras que vieram mudando, desde o Fernando Henrique, passando pelo Lula, pela Dilma, por todos eles, Temer e Bolsonaro e tal, que foi mudando, dificultando se aposentar. Então ele não tem como aposentar. E dificilmente arruma um novo emprego se ele tem alguma doença profissional. Porque não passa em teste, não passa nos exames médicos. Então essa é a cara que o capitalismo tem. As pessoas vão viver na rua da amargura, dependendo muitas vezes de parentes. Você sabe que inclusive, já que nós estamos no meio da pandemia,
surgiu há pouco tempo uma pesquisa que uma parcela grande da população brasileira deixaram de ter uma pequena renda que era de um aposentado. São o grupo de risco são os idosos. Os idosos falecendo, o Estado deixa de pagar a aposentadoria, mas essa aposentadoria não mantinha só o aposentado, mantinha um aposentado, mantinha muitas vezes um genro, um filho, os netos e tal, aqueles que moram, inclusive, junto com os mais velhos que tinham aposentadoria. Essa é a cara do que nós estamos vendo. Por isso que nós não temos perspectiva de dizer que a situação depois da pandemia vai melhorar, vai piorar. E nós temos que dizer isso aos trabalhadores. Por isso é preciso lutar. Os trabalhadores da Embraer ou lutam agora para poder reverter isso, e eu tenho assistido todo e tenho acompanhado, foi já 2 vezes na porta da empresa, nos 2 atos que o sindicato fez, porque senão não adianta chorar depois. Não tem saída, porque a vida não vai melhorar. Não queremos ser profeta do apocalipse, não. Mas a vida não vai melhorar, ela vai piorar. Vai piorar, porque é isso, o capitalismo vai vir com mais força para manter sua taxa média de lucros a nível mundial. Já vinha mal, né? 2008, 2007, 2008, crise financeira, e já estava mal, já ia ter, a queda do PIB já ia ser grande, tem sido grande nesse período todo, com a pandemia piorou, mas eles não vão manter, eles querem manter sua média de lucro, sua taxa de lucro. Então vai ser assim. Uma coisa que chama atenção, sabe, Tony? Relacionando essa questão do super salários com o problema da pandemia, sabe o que chama atenção? Que eu lembro que é agora, quando você tocou nesse assunto, sabe, Tony? Sobre a pandemia, né? Eu lembro que quando foi o mês de março, abril, né, que a pandemia, onde o psicológico da pandemia causou mais preocupação nos trabalhadores, inclusive por não conhecer, né, como era isso. Eu me lembro que a empresa fez toda uma discussão que no acordo de layoff que a gente fez também ia ter também constou um plano que foi mais para os engenheiros do que para a gente, que foi o acordo que foi a medida provisória do governo que reduzia a jornada com redução de salário, lembra? Que é a medida provisória do governo. Eu lembro que nós fizemos toda uma denúncia disso, poxa, sacanagem, nesse momento, reduzir a jornada com redução de salário, né? E aí eu lembro que a Embraer, toda demagoga, falou na imprensa, não, mas nossos executivos também reduziram seus salários. Eles divulgaram isso, eles escreveram isso, saiu na mídia isso, a Globo aqui da região falou isso, não, os trabalhadores estão reduzindo a jornada e o salário, mas os executivos também reduzirão na mesma proporção. Aí eu pensei aqui, o documento que a gente teve acesso, os dados que a gente estudou, são de abril. Eu pensei nisso agora, viu, Tony? Pensei agora com você falando aí. Eu falei, poxa, então quer dizer que o que a gente viu que é absurdo já está reduzido? Porque eles falaram que reduziram. Porque agora eu fiquei mais preocupado, porque talvez não seja 2 milhões o que o cara recebe, de repente é 2,5 milhões, e o que eu vi é reduzido. Ou eles mentiram, ou eles falaram que reduziram e não mentiram. Então, aqui tem 2 problemas. Ou eles mentiram para a sociedade dizendo que reduziram o salário dos executivos, ou pior, o salário deles era mais do que eu estou vendo, porque a gente viu o de abril. Está lá, o PDF em 600 páginas, é de abril. Então, eu pensei nisso agora que você falou. Então, tipo assim, torna a situação cada vez mais cruel. E é isso. Quando a gente, às vezes, vê um vilão de um filme, né, Toninho? A gente vê um vilão, até nos desenhos animados, a gente vê aqueles vilões, a gente pensa, né, porra, como as pessoas sem escrúpulos. Para mim, essas pessoas são sem escrúpulos, entende? Esses executivos, com todo respeito, esses são sem escrúpulos. Porque eu duvido que a Embraer está pagando um salário milionário ou um salário alto desse para um cientista. Porque se for para um cientista, né, Toninho, formado numa grande universidade brasileira, com doutorado em Harvard, que desenvolveu um sistema de propulsão que vai fazer o avião da Embraer ser hipermoderno, a gente até pode aceitar, mas não tão milionário como desse jeito. Certeza, esse alto salário é para justificar alguma politicagem, sabe assim? Eu pago bem para essa pessoa porque essa pessoa me traz algum benefício político, é um cara que de repente sabe fazer lobby em Brasília, não sei, sabe assim? Eu começo a desconfiar, então, quando desconfiar, todo desconfia, mas começo a ter certezas de que a Embraer, aí se a gente for fazer um pente fino aí no trabalho no que esses executivos fazem, a gente acho que não vai achar informação que agrade a população brasileira, não. Não tenho dúvida. Viu, Romerito, batendo um papo aqui com o Herbert para que todo mundo possa ouvir e tal. Veja só, por isso o Herbert falou na estatização. E é um fato que nós defendemos a reestatização. Esse é o único caminho que nós temos para garantir emprego e garantir ela produzindo tecnologia, para não vir a ser um país extrativista, como nós falamos no começo.
Agora, muita gente, o Web também tocou nisso, dizendo que não, mas as estatais têm muita corrupção. Bom, aí está provado que nas empresas privadas é só corrupção. Aliás, a OAS é privada, a Odebrecht é privada. Todas essas empresas que estavam aí metidas em corrupção até o pescoço são todas privadas. Aliás, a Embraer fez uma corrupção em São Domingos, há pouco tempo atrás, comprando governantes lá em São Domingos e tal. Agora, nós defendemos a reestatização e nós queremos uma empresa estatizada sob o controle dos trabalhadores, que os trabalhadores possam interferir na sua direção, que os trabalhadores possam discutir tudo isso, a forma de administrar essa empresa. Isso que nós defendemos, porque o que se faz, e ainda continua esse projeto de estatizar tudo, que ao invés de, por exemplo, se tem corrupção, tem que acabar com a corrupção, mas não pode acabar com a empresa, senão fica igual aquele homem da roça, do campo, que é onde ele sabe que não pode, para poder acabar com o carrapato, ele não pode matar a vaca. Se ele mata a vaca, ele acaba com o carrapato, mas ele não vai ter mais ganho nenhum também. Então ele tem que manter a vaca, tem que acabar o carrapato. E aí vem toda essa propaganda governamental com relação às estatais, e que é um absurdo, porque na verdade está aí colocado. Numa empresa estatal, provavelmente, com certeza não teria um salário desse se tivesse o controle dos trabalhadores. E eles muitas vezes, viu, Herbert, a gente vê e lê por aí que, mas tem que pagar muito, porque senão o bom executivo não vem. Porque essa é uma onda. Os trabalhadores que produzem tudo, os trabalhadores que fazem tudo, é quem na verdade dá o seu suor, é quem na verdade dá o seu sangue. Um cara desse nunca bateu cartão na vida, não sabe o que é acidente de trabalho, não sabe nada, não sabe o que é trabalhar num ambiente insalubre, não sabe o que é pegar o ônibus de madrugada, muitas vezes morando em lugar distante, ter que acordar às 4h30 da manhã para pegar os ônibus 4:50, num lugar mais longe, para chegar na empresa. E no momento desse de pandemia, pode ter certeza, o cara não está na empresa não, está muito longe, trabalha muito pouco e ganha muito. Aliás, só com o suor do rosto no sistema capitalista ninguém enriquece. E toda grande fortuna, isso dizia Hegel, tem ou corrupção ou sangue, ou os dois, eu acrescentaria. Mas porque pode ter certeza que tem corrupção nisso, nós não temos dúvida, porque onde já se viu? Se fosse 171, você está falando de 167, 170, 171 já é o número que lhes interessa, né? 171. 171. Outro aspecto também, né, Toninho, que justifica, inclusive, que faz com que nós do PSTU sejamos defensores da reestatização da Embraer, é o fato em si, porque muitas pessoas falam, não, a empresa é privada, tem que ter independência. A Embraer, na verdade, gente, a gente já podia, ela já é estatal se contar quanto ela recebeu de dinheiro público. A Embraer, nos últimos 20 anos, segundo o estudo que nós realizamos, recebeu mais de 100 bilhões de reais. É 100 bi, 100. É 100 bilhões de reais nos últimos 20 anos. Entende? Então, a Embraer tem um aporte, com certeza, a Embraer tem um aporte estatal muito maior do que estatais brasileiras recebem. Talvez Furnas, talvez a Eletrobras, talvez outras estatais brasileiras não recebam tanto dinheiro quanto a Embraer tem recebido nos últimos anos, entende? E aí, Romerito, eu vou falar estou falando bastante, não sei se tem pergunta, acabei de achar na internet. Me despertou o Toninho ficou falando de Covid aí, eu me lembrei desse dado aí, desse fato aí dos gerentes, né? Que não fizeram de fato aí o sacrifício, mas me remeteu a um outro dado catastrófico também, que demonstra a crueldade do capitalismo, né? E pegando esse gancho aí com o BNDES, que a Embraer recebe dinheiro público. A Embraer, só agora nesse último período, nos últimos 2 meses, ela pediu dinheiro emprestado aos bancos. Aí um consórcio de bancos privados, junto com o Banco do Brasil, deram para a Embraer 1,5 bilhão de reais. 1,5 bilhão de reais. Tá? É um consórcio aí de bancos, que dentro desse banco está o Banco do Brasil, então já é um banco público. Mas o próprio BNDES, que é um banco público brasileiro que tem que incentivar emprego, incentivar o desenvolvimento da indústria brasileira, só no nome é bonito, também deu 1,5 bilhão para a Embraer. Foi aprovado no dia 16 de junho desse ano.
Tudo bem? Para quem está ouvindo a gente, eu estou acompanhando. Estou vendo aqui também, o Romari, estou aqui do lado também vendo aqui o Facebook aqui na tela. Estou vendo que tem bastante gente assistindo. Então, anotem o que eu vou dizer agora. A Embraer recebeu, vamos falar só do BNDES. Só do BNDES, a Embraer recebeu 1,5 bilhões de reais. Agora, pasmem. O estado do Paraná e o estado do Rio de Janeiro receberam 1,3 bilhões de reais para lutar contra a Covid do governo federal. Então, a Embraer recebeu mais dinheiro do governo federal para fazer 900 demissões agora, 2.500 demissões, do que o estado do Paraná e do Rio de Janeiro recebeu de dinheiro para cuidar das pessoas que estão aí morrendo hoje de coronavírus. Isso é a cara do capitalismo. Eu acho que essa comparação, para quem ainda não entendeu o problema desse sistema que a gente vive hoje, acho que os números dizem tudo. Não é discurso. São números concretos de como as prioridades de qualquer governo nesse sistema capitalista não é para ajudar a população brasileira, entende? Porque esse dinheiro do BNDES que a Embraer está pegando agora está sendo usado para fazer demissão, entende? E é mais dinheiro do que foi para o estado do Rio de Janeiro e o estado do Paraná. Esses dados foram publicados recentemente numa pesquisa, e a Brasil, de fato, publicou isso agora no 19 de agosto. Então, vale depois uma pesquisa aí para todo mundo ver isso. Então, acho que essa deixa traduzido a cara do capitalismo, entende? Inclusive, Herbert, até fazendo outra comparação, por exemplo, a dívida pública, ela leva 46%, de 43% a 46%, depende do ano, depende de como está o câmbio, ela leva do orçamento brasileiro, de 43% a 46% do orçamento, não estamos falando de pouco dinheiro, não. Agora, a saúde leva 3%. 3% para a saúde. Por isso, agora as homenagens aos trabalhadores da saúde, justa homenagem, nós sempre defendemos, aliás, a estatização também do serviço de saúde, porque está tudo terceirizado, todo entregue às OCPs, às OS da vida, né? E com salários miseráveis também, miseráveis, porque vai privatizando. Na verdade, quem sofre é a população, é o estado mínimo que eles falam, mas mínimo para a população, porque enquanto para os grandes empresários, como você está dizendo, é o estado máximo, ou seja, todo o dinheiro é para os grandes empresários, para os grandes capitalistas, para os acionistas e para esses executivos aí, como você está dizendo. Enquanto 46% vai para pagar a dívida pública, 3% para a saúde, por isso o povo morre nas filas. Bom, estão cortando agora a farmácia popular, estão cortando verbas para a saúde, aliás, cortaram durante 20 anos aí para a saúde, para a educação, para tudo. Bom, toda a situação que nós estamos vivendo. É possível a população viver melhor? Não tenha dúvida. É possível não ter a situação de desemprego, esse desespero, que o desemprego é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa. Quem já viveu o desemprego sabe do martírio, do sofrimento que é uma família desempregada, a dificuldade que se tem, até moralmente, a depender de familiares, muitas vezes a depender de outros serviços. É terrível o desemprego, é uma das piores desgraças que acontece na vida da pessoa. Agora, esse é o capitalismo, isso que diz o Herbert, porque é essa cara que nós temos que combater e combatemos o tempo todo para que isso possa mudar. A população pode ver melhor, aliás, não era nem para existir o vírus, se tivesse uma defesa do sistema ambiental, do meio ambiente, que ecologicamente fosse alguma coisa que pudesse seguir, mas eles vão desmatando e acabando com tudo, vai aparecer mais pandemias. E é isso, e leva a essa situação que a gente está vivendo. Por isso, os trabalhadores têm que resistir, e muito, e a população. Perfeito. Gente, a gente entrou aqui no... o bate-papo está muito bom, mas deixa eu puxar um pouquinho para o outro lado, tem algumas perguntas aqui. Deixa eu só mencionar um pessoal que está acompanhando aqui com a gente, o pessoal de Bagé, a Yara Ferre do Piauí está aí, João Pessoa, São Paulo, o pessoal de Guarulhos, o Wilson Honório está mandando saudações LGBTs, quilombolas, socialistas, e está também acompanhando aí o Daniele Cofani, que é do setor da aviação, é militante do PEDAC lá na Itália, está acompanhando a live aí com a gente. Gente, a gente estava falando sobre esse problema, né, dos super salários, etc., 2 milhões, etc.
o Herbert lembrou que o Dias Toffoli recebe 39 mil, que recebe mais que o Bolsonaro, e etc. A Helena Fontana de São Paulo e o Wagner do Maranhão estão lembrando que esse é o salário oficial, né? Que ele tem também aposentadoria de deputado, aposentadoria de capitão e não sei o que vai dar, né, 70 mil reais. São essas relações que a gente está discutindo, né? Né? Fora a rachadinha, fora o chocolate que vende por aí, etc. Né? A gente sabe como é que funciona. Chocolate, tudo isso. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Vocês estão dizendo que, né, é parte do problema do capitalismo, né, da relação do setor privado com o Estado, e a gente tocou um pouco nisso, né, no problema da tentativa da entrega da Embraer para a Boeing, etc. Herbert, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto tempo você trabalha na Embraer? Por curiosidade. Eu trabalho desde 2007 na Embraer. 2007. 13 anos, né? Uhum. Por que eu estou perguntando isso, na verdade? O Toninho trabalhou na Embraer também, né, há um tempo atrás, e você você, Herbert, pegou também outros governos, né, trabalhou na Embraer sobre a gestão de outros governos, e a Embraer tem essa relação mais próxima com o Estado, etc. E a gente está fazendo toda essa discussão de que o problema da corrupção, do Estado, do capitalismo, né, atravessa, né, é um problema estrutural, né, independente do governo. Como é que foi nos outros governos? Governo do PT, governo Fernando Henrique, né, isso já existia na Embraer antes? Ou é um problema que se agrava agora sobre o governo da ultradireita de Bolsonaro? Quem comenta? Posso começar? Vai lá, Toninho. Os dois têm bala para falar sobre isso. Fala, Toninho. Começa então, você, Toninho. Não, eu vivi na era, trabalhei na Embraer na época da ditadura militar, né? Então, por isso, ela foi fundada com dinheiro público e com engenheiros públicos. Se não fosse, a infraestrutura normalmente é dinheiro do Estado. Toda a infraestrutura em empresa como essa da Embraer sempre é dinheiro do Estado. Eles não vão montar. Os capitalistas não investem nisso para perder dinheiro. E eles não fazem isso, eles não fazem nenhuma benesse para a população, evidentemente. Então, uma empresa como essa sempre o Estado é quem monta, e foi na época da ditadura militar, em 69. E ali nós fizemos, inclusive, a primeira greve, lá em 1982. Muita gente que está ouvindo aí não tinha nascido ainda. Foi uma primeira ocupação de fábrica, ainda era na ditadura militar. 83, na greve geral começada pelos petroleiros, e que nós entramos em greve e tal, foi quando eu fui demitido, eu, Miriam, Português, Araldo, outros companheiros também. Mas o que é certo, depois veio os outros governos, todos continuaram injetando dinheiro na Embraer. E fica injetando, e vai injetando dinheiro na Embraer pelo seguinte: a aviação a nível mundial também é assim. Deveria ser toda estatal, não é. Boa parte não é. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a Boeing não é, mas ela trabalha diretamente para o governo, trabalha para a NASA, trabalha para o governo, trabalha para todo mundo. Bom, e ela veio assim, e nos anos 90, ela tem um sucateamento. Aí o governo Sarney, começa com o governo Sarney, segue à frente, o governo Itamar, o governo Fernando Henrique e tal, ela vai sendo sucateada para poder privatizar, que é a lógica que eles fazem, a lógica do que o capitalismo faz. Para entregar a preço de banana, eles sucateiam. E sucatearam a Embraer também, fizeram isso com a Vale do Rio Doce, fizeram isso com a CSN, fizeram isso com várias empresas brasileiras. Por isso o Parque Industrial está sendo destruído, absolutamente destruído. E em 94 ela foi privatizada, mas ela estava já bem sucateada. Esse coronel Osíris, inclusive, era quem era presidente da empresa, e muita gente conhece bem essa história. Fizemos grandes lutas para que ela não fosse privatizada. Agora, nesse período, por exemplo, com o sucateamento, demitiu 4.090, 2.892, várias demissões já houveram aí. E o governo do PT também seguiu, e aí já pegou mais a época do Herbert, mas já seguiu mantendo. Lula visitou a Embraer várias vezes, essas conversas todas aí e tal, e sempre foi muito dinheiro. Agora, nunca um governo do PT pensou em reestatizar a empresa, para que ela voltasse a ser do Estado. Ao contrário, a política deles também era de privatização dessas empresas.
O Mercadante tinha um discurso privatizar. sobre economia mista, né? Coisa do tipo assim, né? Tinha um Tá É, ouvindo? discurso que não, então, não, acho que, inclusive, por exemplo, uma demonstração da covardia do PT, inclusive, quando administrou esse país, foi em 2009. Acho que em 2009, a boa parte das pessoas devem lembrar que a Embraer demitiu 4.370 pessoas, foi em 19 de fevereiro de 2009, e essas mais de 4 mil demissões que a Embraer fez em 2009, né, por conta da crise econômica mundial, é, naquele processo era o governo do Lula, era o presidente Lula, era o presidente, o presidente era o Lula É, era o o Márcio presidente na época. Barbosa tá E lembrando nosso aqui dessas sindicato lançou uma demissões campanha. nos comentários aqui. Então. E aí o que que nós fizemos? Nós fizemos uma campanha pela restatização da Embraer naquele momento e pelo cancelamento das demissões. E, inclusive, nosso sindicato se reuniu com o Lula, foi no gabinete do Lula. E o Lula, não, ele poderia, numa canetada, ter cancelado as demissões, ou ter proposto um acordo, forçar a empresa a fazer um acordo, e não foi nada disso. Pelo contrário, as demissões elas conseguiram ser suspensas por um período, e depois acabou na justiça determinando o pagamento de indenização. Então foram mais de 4 pais e mães de família para a rua na época do governo do PT. E o que é curioso, tá? O que é curioso é que a Embraer foi lá chorar. Esses executivos milionários, né? Na época deviam estar na Embraer também, foram lá chorar para o governo. Em vez do governo mandar a empresa recontratar, cancelar as demissões, o governo brasileiro destinou uma verba do Ministério da Defesa para a Embraer começar o projeto de um novo cargueiro, que hoje é o KC-390. Só que qual é a questão? Esse projeto do KC-390 já existia na prancheta, né? Quando a gente fala assim, prancheta, né? O projeto já existia, já estava desenhado, só faltava colocar ele em operação, certo? Com as demissões de 2009, a Embraer foi lá para o Lula e falou, estamos em crise, estamos ferrados, o governo falou, o Lula fez o seguinte, tá aqui dinheiro para vocês fazerem mais um projeto. Porque, na verdade, quando um governo dá dinheiro para uma empresa como a Embraer fazer um projeto, aquele projeto daquele avião, ele envolve muitas coisas. Então, esse dinheiro ajuda a empresa em um monte de outras coisas, entende? Então, o governo brasileiro, o Lula, naquela época, não só não reverteu as demissões, como deu dinheiro para uma empresa que demitiu trabalhadores, entende? E a Embraer perdeu dinheiro em 2009 por conta de atrapalhada financeira. Igual os bancos norte-americanos entraram em crise em 2008 por conta de atrapalhada financeira da bolha fiscal, a Embraer fez a mesma, porque a Embraer tinha dinheiros, né, depositados em fundo de hedge, que ancorava o dólar, né, já que a Embraer faz muita transação com dólar, por especulação financeira, certo? Se trata é uma forma, digamos, legal de tratar no mercado de bolsa, no mercado acionista, mas não deixa de ser uma especulação. E foi isso que fez a Embraer perder dinheiro, você entende? Não foi os trabalhadores que fizeram a empresa perder dinheiro, como nunca são os trabalhadores que fazem isso. E também no governo da Dilma, é importante citar que também tiveram problemas, porque a Embraer, ao longo desses anos, que nos últimos anos, ela tem um processo de desnacionalização da produção, que ela mandou muito para fora do país componentes importantes de aeronaves que poderiam ser fabricadas no Brasil e gerar empregos no Brasil, e tudo isso também com dinheiro público, dinheiro do BNDES, e a própria compra dos caças, né, o Gripen, o caça sueco Gripen, foi autorizado na época do governo Dilma com dinheiro público. Então, a empresa tem um histórico de receber dinheiro público, como o Toninho falou, uma empresa como essa, ela recebe dinheiro público por questões óbvias, porque mexe com situação de defesa, mas o problema é que todo lucro que essa empresa, toda a riqueza que ela gera, vamos falar riqueza, certo? Toda a riqueza que ela gera é graças a trabalhadores brasileiros, mais a ajuda do Estado brasileiro. Só que essa riqueza não fica nem com o Estado brasileiro, nem com os trabalhadores brasileiros. Essa riqueza vai para os acionistas, que justamente estão nos Estados Unidos e na Europa. Então, essa é a grande incoerência. Então, a restatização da Embraer é justamente para cortar esse fio que manda o dinheiro para os Estados Unidos e para a Europa. Nós queremos restatizar ela para que o dinheiro e a riqueza gerado por essa empresa
retorne ao cidadão, ao trabalhador e à trabalhadora brasileira através dela como uma empresa estatal. Inclusive, Romerito, queria complementar isso que o Herbert fala. Esses governos são todos muito parecidos. O Herbert pegou muito parecidos. Peguei dos governos anteriores, o Herbert pegou os governos petistas. Se você for ver o governo Bolsonaro, é exatamente igual. O sindicato, eu sei que o sindicato está enviando uma carta ao governo exigindo que o governo Bolsonaro intervenha aqui agora para poder garantir os empregos e colocando a sua posição com relação a tudo isso. Também para o governo Dória, também para o governo Felício, aqui, que é o prefeito da cidade, porque a Embraer sempre tem muita festa, vem tudo quanto é presidente aí, sempre vem festa e tal. No momento desse, some todo mundo, só fica os trabalhadores e o sindicato defendendo os trabalhadores. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, esse governo Bolsonaro, ele se julga um nacionalista, patriota. Que de patriota, de nacionalismo não tem absolutamente nada. Aliás, se tivesse alguma dose de nacionalismo, até que seria bom. Uma dose de nacionalismo não faria mal para ninguém, não, nesse momento. O que, na verdade, é um cara ultra vendido, completamente vendido. Com a questão da Boeing, por exemplo, estava a favor e teve a favor todo o governo. Aliás, a defesa o Ministério da Defesa, todos os militares, nós, o sindicato, nós andamos soltando balões de ensaios, inclusive para ver se tinha alguém militar que saísse na defesa da Embraer para não ser vendida para a Boeing. Isso não aconteceu. São, na verdade, todos vendidos. Na verdade, ficam lá lambendo as botas do Trump. Aliás, o Trump como grande homem desses senhores, emitido em corrupção sem tamanho. Então, de nacionalismo e tal, que muitas vezes engana a população, não tem nada a ver. Bolsonaro é exatamente igual aos outros, mais à direita, principalmente nos costumes, mas que tem a posição exatamente igual. Se tivesse algum governo um pouco mais nacionalista, um pouco, não precisa ser muito não, ia garantir essa empresa como uma empresa brasileira. Isso eles não fazem, não tem a dúvida. Inclusive, né, Toninho, na Embraer, nas últimas eleições, muitos trabalhadores da Embraer, iludidos pelo discurso do Bolsonaro, de ser um cara que vai enfrentar a corrupção, que é um cara que veste o verde e amarelo, né, que vai mudar o Brasil, muitos trabalhadores nessa ilusão acabaram votando nele. Eu acho que, inclusive, essa carta que o sindicato está enviando, eu estava até falando com o Heller aí, né, o presidente do nosso sindicato, nós temos que enviar para a base, com todo respeito à consciência dos trabalhadores, com todo respeito aos trabalhadores que votaram no Bolsonaro, mas acho que esses trabalhadores agora têm que exigir do presidente que eles votaram que cancele as demissões, nada mais justo, né? Então, a base aí agora tem que cobrar do presidente da República, que exige da Embraer o cancelamento das demissões. Porque uma coisa, viu, Romerito, eu acho isso que o Herbert está falando é verdade, tem que passar para a base saber, porque esse negócio de ser verde e amarelo fica parecendo aquela brincadeira, fica parecendo vestido de Zé Carioca, mas só, e que não serve para coisa nenhuma, é só uma idiotice. Tem nada a ver. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, você sabia que o trabalhador em si, que trabalha numa empresa como essa, ele gosta de trabalhar na empresa. Por exemplo, eu não sei se é assim mais, eu estou muitos anos fora, mas antigamente, quando ia lançar um novo avião, os trabalhadores todos iam para a cabeceira da pista para ver o produto ser lançado. Ainda é assim? Porque um avião parece contraditório, viu, Romerito, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, o avião, embora seja uma tecnologia muito avançada, ele é um produto artesanal, quase artesanal. Então, as pessoas sabem a forma que o avião é produzido. Quando ele entra na linha, quando ele começa, eles vão produzindo. O acompanhamento do trabalhador da produção de um avião é menos alienante do que a produção de um carro. O cara que trabalha no carro, ele não sabe muito bem como é que aquelas coisas chegam no final. O avião é mais, como ele é mais demorado, a produção, ele é mais assim, e já foi até mais, hoje está muito mais, a tecnologia foi muito mais avançada, e se desenvolve grandes tecnologias numa empresa como essa, mas os trabalhadores sempre torciam para, mesmo nas grandes lutas que nós travamos, na década de 80, década de 90, grandes mobilizações, se pegar a história vai ver grandes mobilizações que tinham lá, os trabalhadores gostavam da empresa como tal, e não é uma característica apenas da Embraer, é uma característica, por exemplo, de uma empresa como a Ingesa, que também os Estados Unidos fez fechar, porque produzia um tanque de muita qualidade, grandes produtos, e que os Estados Unidos fechou. Aqui na década de 90, que na verdade não se resolveu até hoje, toda a história dela.
mas que fazia produtos excelentes. E que na Divisão Internacional do Trabalho não poderia produzir arma pesada, só arma leve. Por isso tem a Taurus aí, com o Bolsonaro investindo na Taurus, mas não produz mais produtos como fazia antes em GES. Mas eu só queria colocar esse detalhe: os trabalhadores se sentem parte de uma produção dessa. Por isso que nós podemos acreditar numa mudança, se ela vira estatal, numa mudança da sociedade também, os trabalhadores se empolgam em umas atividades como essa. Infelizmente, eles jogam para acabar com tudo isso. Perfeito. Deixa eu só abrir para outros comentários aqui, fazer um paralelo com outras categorias, que eu acho que é importante. A Fabiola, que é bancária em São Paulo, né, tá dizendo aqui que eles estão encerrando a campanha salarial, né, e que o reajuste deles foi inferior à reposição da inflação, né? E está lembrando aqui que os 5 maiores bancos lucraram 30 bilhões só no primeiro semestre. É isso que a gente está dizendo, né? A disparidade entre, né, a riqueza que a empresa gera e o salário que ela paga. Enfim, o Reinaldo Gomes, que é lá de Iguatu, no Ceará, né, trabalhador do Correio, né, inclusive está agradecendo o PSTU pelo apoio que a gente está dando à greve deles. A gente, inclusive, fez uma live, não muitos dias, sobre a greve dos Correios. Ele está perguntando o seguinte: se essas demissões têm a ver com essa tentativa de privatização da Embraer, né? E se vocês acham que isso pode, né? Isso que eu digo, demissões podem acontecer com os Correios, né? No processo de privatização, se dá para fazer um paralelo entre privatização de Correios e Embraer, né? E o problema das privatizações. Querem responder, o Reinaldo? O Toninho pegou essa luta aí, podia falar disso aí, Toninho. Diz aí, Toninho. Não, posso falar assim. Você viu de perto isso aí. Em primeiro lugar, a nossa solidariedade aos trabalhadores dos Correios, aliás, uma luta belíssima deles, com muita resistência, muita garra. São 79 cláusulas e eles querem cortar 70. Imagina o que vai acontecer com essa categoria. É uma luta fantástica que eles estão fazendo, merece toda nossa solidariedade, nosso apoio e se envolver nessa luta para que essa luta seja vitoriosa. E o que eles querem, na verdade, é bem isso, viu? Demitir trabalhadores. Eles querem também privatizar os Correios. Eles vêm fazendo isso já há muito tempo. Os Correios é uma categoria que eu tenho acompanhado há muitos anos na luta deles, tenho participado dessa luta, sempre presente. E, por exemplo, hoje, você pega, muitas vezes, uma empresa privada que está já dividindo com os Correios aí, já está no mercado junto com os Correios, a empresa privada, ela contrata um serviço, põe o Correios para fazer a entrega, fica com o lucro da grana, fica com a grana, e quem faz serviço são os Correios. E mais, nunca esse tipo de empresa vai chegar nos lugares mais distantes como o Correio chega. Toda cidade tem Correios, eles querem acabar com tudo isso, ou seja, é para dar mais lucro para alguém. E aí vem muita gente, às vezes eu vejo a gente falar, mas os Correios, o serviço é ruim. Não é verdade, o serviço dos Correios é excelente. O que acontece é há quanto tempo não contrata ninguém? Há quanto tempo que os Correios não têm contratação de novos trabalhadores? Ao contrário, vai sobrecarregando cada vez mais os trabalhadores que estão lá. Não tem reposição de trabalhadores. E muitas vezes eu escuto assim, mas no Correios também teve muita corrupção. É verdade, hein? Vocês lembram do Camarinha, dos Correios? Aquele fato dele com o Roberto Jefferson, aquele monte de dinheiro em cima da mesa, foi presidente dos Correios. Antônio Carlos Magalhães foi presidente dos Correios. Sempre foi a presidência, a direção dos Correios sempre foi moeda de troca entre os governantes, e é agora também. Floriano Peixoto, olha o nome do general que está nos Correios, Floriano Peixoto, que também está aí, a corrupção segue solta. Agora, isso é culpa dos trabalhadores, daquele que enfrenta sol e chuva entregando a carta? Não. Entregando as encomendas? Não. É a direção dos Correios que é assim. Agora, eles tentam sucatear. E é para demitir, você pode ter certeza, é para demitir mais, é para prejudicar mais, para ter mais dificuldade. Que foi assim com todas, é o modus operandi deles. Eles vão sucateando para depois privatizar. É o que eles têm feito, infelizmente. E aí, nossa solidariedade, o apoio, e a sociedade tem que apoiar essa luta, que já está há 15 dias, mais de 15 dias, quase 20 dias em greve. Uma luta fantástica. Mas esse é o modus operandi,
privatizar para demitir e ter mais, e vai prejudicar a população, não tenha dúvida. Ok, perfeito. Gente, a gente já está caminhando para 1h30 de live, né? Hoje é sábado, o pessoal, né, tem a pressão para ir ver o jogo aí, né, Toninho? Acompanhar aí. Não sei quanto tá, não sei de quanto o Corinthians está ganhando agora, viu? Sabe que essa conversa de time abriu uma polêmica aqui, o Mancha tentou cavar uma polêmica aqui nos comentários, mas depois a gente responde isso aí, viu, Mancha? Tá 1-1. Tá 1-1. Gente, Esse campeonato tá terrível. Deixa eu só, então, fazer uma pergunta. A gente sabe que o sindicato e o PSTUI tem essa campanha pela reestatização da Embraer, né? Inclusive, a gente montou no site do PSTU, tem um especial lá sobre a campanha da Embraer. Quem quiser acompanhar, ler alguma coisa, está tudo reunido lá no nosso site. Mas é uma pergunta que apareceu na live sobre a greve dos Correios e que eu acho que é importante repetir aqui, que é a pergunta do Matheus Frota. Ele diz assim, olha, estatizar dentro do capitalismo não seria continuar mantendo a dominação da burguesia sobre a empresa, né? O problema que a gente está dizendo, olha, tem um problema da relação escusa com o Estado, né? A gente está dizendo o problema dos governos, como é que eles se apropriam disso, né? O problema dos supersalários, politicagem, etc. Estatização não seria manter esse privilégio dessa casta, né? essa parcela sanguessuga do Estado aí? Como é que vocês avaliam isso? Como é que a gente pode fazer essa discussão? Bom, primeiro acho que é importante explicar a nossa principal palavra de ordem, a nossa luta, não é a reestatização da Embraer em si. Nós acreditamos que ela é necessário que ela seja reestatizada sob o controle dos trabalhadores. E todo mundo acha isso uma loucura, né? Toninho já falou um pouco sobre isso no meio de uma discussão. As pessoas acham que os trabalhadores são incapazes de administrar. E o que é muito doido, né? Porque a gente está vendo uma empresa que está sendo administrada por pessoas que ganham salários milionários que fizeram uma atrapalhada com a Boeing. Eu tenho certeza que trabalhadores terão muito mais capacidade de julgar o futuro, se é o futuro de uma empresa como a Embraer, porque, inclusive, por serem trabalhadores, eles entendem mais de perto a produção. Então, esses trabalhadores serão capazes de fazer escolhas estratégicas para uma futura, para uma empresa. Eu já fui parte do conselho administrativo da Embraer, né? E a gente, por uma escolha, inclusive, depois muito discutida no PSTU, nós decidimos que não era um cargo que valeria a pena um socialista fazer parte. É um debate interno, né, Toninho? Mas naquele momento a gente... É bom dizer que foi eleito, né? Fui eleito, né? É eleito pelos trabalhadores. Pelos trabalhadores. É uma coisa que tem no estatuto da Embraer depois da sua privatização. Era uma conquista, foi uma conquista, né, Toninho, ter essa vaga, mas a gente depois avaliou que, de fato, não ajudava na luta de classes essa vaga, digamos assim. É um debate, mas até então essa era a opinião, e eu como conselheiro que fui, digo que é bem isso mesmo. Mas, bom, o que eu queria explicar? Eu fui parte do conselho administrativo, junto com outras 10 pessoas. Esse conselho administrativo é que discute as questões estratégicas da Embraer, tá? Tipo, se vai entregar para a Boeing, se não vai, se a gente vai investir numa empresa lá no Paraná, se a Embraer vai comprar, em vez de fazer só aviões, nós vamos fazer drones também. Bom, os assuntos estratégicos se discutem no conselho administrativo. Só que o que é interessante? Todas as ideias de projetos, de futuro, um avião movido a etanol, todas essas coisas, não eram essas 11 pessoas que pensavam, entende? Porque os projetos, as opiniões estratégicas da Embraer eram técnicos que traziam. Porque técnicos são profissionais disso, entende? Então, um engenheiro da Embraer, ele fez uma pesquisa e viu que se fizesse um avião a álcool, seria possível os aviões a álcool, estou dando um exemplo, tá? Um avião etanol voar. Então, não era um conselheiro que era um gênio, um cientista que dizia se ia voar ou não. Nós, conselheiros, eu fui conselheiro, né? Os conselheiros, eles só teriam que avaliar se aquele projeto elaborado seria interessante ou não. E, na verdade, ele só assinava, entende? Então, o conselho administrativo da Embraer,
qual eu fiz parte, são quem? Quem é o Conselho Administrativo da Embraer? São pessoas eleitas pelos trabalhadores, no caso fui eu, que é uma vaga, e as outras vagas eram de pessoas indicadas pelos acionistas, que são os donos da empresa, certo? E quem eram essas pessoas? Figurões do capitalismo. Então, para dar um exemplo, um dos conselheiros que foi comigo na mesma época que eu era o filho do Antônio Hermílio de Moraes, né, do Grupo Votorantim. Eu esqueci o nome dele, acho que é o Josué. Josué é o nome dele. Ele era um dos membros do conselho, ele tinha o mesmo poder de voto que eu tinha, imagina. O presidente do Grupo Votorantim, um cara que é milionário, que só voa de jatinho, de helicóptero, almoçou comigo, assim, na mesma mesa que eu, entende? Eu estava lá porque eu era eleito dos trabalhadores, eu era o esquisito lá, ok? Mas esse conselho só fazia essas coisas, não era a gente que elaborava as coisas, a gente, na verdade, recebia as coisas elaboradas pelos técnicos e nós do conselho votávamos se aquele projeto era legal ou não. A pergunta que eu faço é, e se eu trocar? E se eu tirar esses conselheiros eleitos pelos acionistas, representantes da burguesia, e colocar trabalhadores eleitos pelos próprios trabalhadores? Pessoas que foram eleitas porque os trabalhadores da fábrica confiaram nessas pessoas. Imaginem só. Tem grande mudança? Sabe, entende o exemplo que eu estou dando? Tem grande mudança de currículo? Ah, não, se for só trabalhador, só vão aprovar projeto ruim? Entende? Então, por isso que a gente defende que a reestatização da Embraer venha acompanhada do controle sobre os trabalhadores. Mesmo assim, que se isso acontece dentro do capitalismo, essa empresa, ao dar lucro, ela vai continuar, claro, dando lucro para um Estado capitalista. E esse raciocínio, não esqueci o nome de quem fez a pergunta, é totalmente correto. É por isso que a luta pelo socialismo é nossa luta final, é nosso objetivo final, digamos assim. Então, o programa de reestatização da Embraer sob o controle dos trabalhadores está naquilo que nós chamamos, né, dentro do programa trotskista, de programa de transição, que são conquistas importantes que a classe trabalhadora pode fazer dentro desse sistema, que pode fazer não só avançar a consciência dos trabalhadores, mas objetivamente fazer com que os trabalhadores entendam que só o controle da fábrica é limitado e que ele precisa sim do controle do Estado. Então, nós achamos que não é contraditório defender a reestatização da Embraer, desde que seja sob o controle dos trabalhadores e que isso seja também um patamar na luta por um Estado, de fato, planificado e que favoreça o conjunto da população, e não pequenas pessoas, não poucas pessoas, como hoje é o capitalismo, que só favorece a burguesia. Romerito, eu queria também falar um pouco sobre... Você falou aí da questão do drone. A Embraer está desenvolvendo, junto com a Uber, um drone de transporte individual. Se aqueles que não sabem, existe isso, futuramente vai aparecer os Jetsons aí, né? As pessoas voando num drone desse. Nós tivemos aqui um curso, fui convidado para participar de um curso que foi muito bom, dado também pelo Ilaese, com o Gustavo Machado, esse intelectual lá de Minas Gerais. Aliás, tem um canal fantástico no YouTube, e está também no YouTube esse próprio curso, sobre a questão da estatização sob o controle dos trabalhadores, que é muito bom. Isso é feito com a diretoria do sindicato, com os trabalhadores da Embraer. Quem tiver curiosidade, vale a pena ver. Ele é longo, né? Porque é um curso, demora acho que 1h30. Não precisa ver tudo, mas pelo menos essas explicações são muito boas. E dizer o seguinte, evidentemente, nós defendemos isso e achamos que essa é a saída para manter essa empresa produzindo tecnologia, produzindo para que o Brasil não vire esse extrativismo, porque tão pouco, dependendo do número de empresas estatizadas, muda o sistema, não muda. Por exemplo, se você pega o que foi Nasser, que foi Alvarado no Peru, ou que foi Cárdenas no México e tal, que estatizou uma série de empresas, mas o sistema continua sendo capitalista. Aliás, que fez Chaves na Venezuela, estatizou uma meia dúzia de empresas, aliás, não chegou nem a... Aliás, Chaves não chegou a ser nem o que foi aqui Getúlio Vargas no Brasil, estatizou quase nada. E aí ficam falando que de socialismo não tem nada, absolutamente nada, o regime venezuelano. Pelo contrário, Maduro tem hoje a mesma política, Bolsonaro tem a mesma política do Maduro, está dando tudo para os militares, entregando tudo para os militares e na corrupção dos militares. É incrível como se parecem nesse sentido. Então não tem nada a ver. Agora, é uma conquista dos trabalhadores, se for ainda sob o controle dos trabalhadores, não temos dúvida. Isso que o Herbert falou, quem faz as coisas, quem produz, são os técnicos, são os trabalhadores mesmo. Os outros, esses burgueses, vão lá,
só para aproveitar daquilo que eles não produziram, porque esses que são burgueses nunca fizeram nada e não fazem nada. Então, por isso que é sobre o controle dos trabalhadores, que nós defendemos. Agora, se ela vem a estatizar, é uma vitória do povo brasileiro, não só dos trabalhadores da Embraer. Perfeito. Gente, Toninho, o Antônio Melquiades está mandando um abraço, está dizendo que está com saudade de você aqui. O Heraldo está mandando... Eu estou com saudade, estou também com saudade de todo mundo, rapaz. Esse negócio de ficar só aqui 6 meses fechado em casa, consegui um alvará aí para ir nesses atos da Embraer, deu uma fugida lá por ter mais de 60 anos, mas a gente vai se ver, Antônio, não tenha dúvida. E esse povo todo que você falou do Brasil inteiro, é bom saber que estamos aí vivos ainda e vamos resistir, vamos vencer esse vírus também. Perfeito. O Heraldo de Londres está mandando um abraço também, está acompanhando a live aí. Legal, Heraldo. Gente, a gente está com Um uma hora e meia já de live, acho que a gente pode ir ficando por aqui, né? O debate é longo, né? Essas curiosidades sobre a folha salarial da Embraer, desconfio que pode ir longe. Toninho, você falou de alvará, estão questionando seu alvará aqui, viu? Isso aí depois você resolve aí, viu? Rapaz, você sabe que... Vou confessar uma coisa a vocês, mas tanta gente brigou comigo porque eu fui na Embraer e que eu fui 2 dias em seguida. Mas um monte de gente brigou comigo e pior, eu acho que eles têm razão. Porque tem uma foto, viu, Herbert? Aquela foto final nossa ali, rapaz, aquilo deu uma polêmica danada, porque, na verdade, nós fizemos errado, não deveríamos ter feito... Era muito próximo e tal, e é preciso cumprir um protocolo. Nós já falamos de Roque Ferreira aqui, Sérgio Ricardo e tantos outros aí, então tem que tomar um certo cuidado. Assim, nós que defendemos isolamento e defendemos o protocolo da defesa, que é a única coisa que existe, nós precisamos levar isso a sério. Então eu acho que tem razão, não tenha dúvida não. Perfeito, então. Gente, eu acho então que a gente pode ficar por aqui. No mais, a gente agradece a disponibilidade de vocês, o debate foi muito bom, né? Rendeu bastante. Mas no mais, a gente agradece. Agora, um bom descanso nesse sábado. Corre lá que ainda dá tempo de pegar o finalzinho do jogo, talvez, viu, Toninho? Legal. Tá bom. Agradecer aí todo o espaço e agradecer a toda a militância do PSDB que acompanhou, do partido, e também curtir nossas publicações aí e fazer muito questionamento nas redes sociais aí de como que esses executivos têm altos salários, que tem que cancelar as demissões imediatamente. E o Herbert amanhã faz uma live também com outras categorias. Segunda, dia 7 de setembro. Segunda-feira, às 7 horas, temos uma live da CSP com lutas estadual sobre as mobilizações, né, dos Correios, dos servidores contra a reforma administrativa. E eu também vou participar e vou falar da luta da Embraer. Segunda-feira, o Brasil precisa de uma nova independência. Em outros anos, a gente fazia outras mobilizações. Esse ano não vai dar, mas você vai estar numa live. Agora, o Herbert, inclusive, eu vi, Herbert, que o Herbert fez um meme sobre essa questão dos salários. O pessoal que quiser também criar criatividade aí é importante, porque é um absurdo. Enquanto o salário mínimo é 1.045, o cara ganha, bom, digamos assim, todos eles com mais de 100 mil reais por mês. Quem ganha salário mínimo pode trabalhar a vida inteira e algumas gerações não vai chegar o que o cara ganha num mês. Não, mas é isso. Mas eu queria também agradecer, Romerito, agradecer a vocês, agradecer a todo mundo que nos acompanhou esse tempo todo. Um abraço aí para o Herbert, para todo mundo e até uma próxima oportunidade. Perfeito. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Abraço. Gente, debate muito bom, né? O pessoal estava entrosado aí, dava para ir longe, mas, né? Já sábado, 1h30 já de live, acho que a gente pode ir ficando por aqui. Essa live não foi transmitida agora no YouTube, vai para lá agora assim que a gente encerrar aqui, ok? Vocês podem ir lá e compartilhar ela. Na quinta-feira, a gente deve conversar sobre o problema da desindustrialização do Brasil, né? A inflação dos alimentos, etc. A gente deve conversar com o Nazareno, né? Mas durante a semana a gente publica o banner convocando vocês, ok? No mais, a gente agradece a participação de todo mundo e deseja agora um bom final de semana, um bom feriado, ok? Um abraço, até quinta.